Ei, as batalhas vão vir. O diabo vai ver você crescendo em Deus. E por isso que talvez você está dizendo assim: pastor, eu não aguento mais não. É muita luta, meu Deus. Desde que eu entreguei a vida a Jesus, o negócio está estreito. Ei, calma, é um sinal muito bom. Sabe por quê? Você está incomodando o diabo. E Deus está simplesmente querendo te dar a força necessária, a dependência necessária. E por mais que você ainda esteja com o pezinho no chão, o corpo já começa a sentir a correnteza. Por quê? Porque o peso do corpo já não é todo seu. E muitas vezes Deus vai permitir que haja um empurrãozinho mesmo da correnteza. E a gente sabe que não é para destruir, não é para acabar com a nossa vida, é simplesmente para a gente poder chegar bem mais perto dele. E para a gente entender o seguinte: a força não é mais nossa. O tema da mensagem de hoje é o quanto Deus tem de você. Engraçado porque de vez em quando Deus nos confronta, não com perguntas sobre o que temos dele, mas Ele nos faz perguntas sobre o quanto Ele tem de nós. Desde o momento em que Deus começou a falar ao meu coração através dessa mensagem, uma mensagem tão confrontadora, mas ao mesmo tempo uma mensagem tão libertadora, e que vai fazer a gente ter um encontro com o rio. Como assim, pastor? Com o rio? É isso mesmo. O quanto de nós o rio já tomou. Talvez você não entenda, mas a palavra de Deus traz um episódio onde um profeta chamado Ezequiel, ele está no exílio, está bem longe de Jerusalém, bem longe do templo, bem longe do santuário, de tudo aquilo que ele já estava acostumado a viver, a ser e a fazer. Uma terra estrangeira. E Deus traz uma visão para ele. Uma visão de um rio. Um rio que começava a sair do limiar do templo, da entrada do templo. Esse rio brotava de uma forma sobrenatural, trazendo vida àquilo que estava morto. Engraçado porque a Bíblia fala que existe um anjo que é conhecido como o homem com um cordel de medir, com uma fita de medir na mão. E ele vai convidar o profeta Ezequiel a caminhar em direção ao rio. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já devem ter lido esse texto. E lembrado que Ezequiel começa a entrar, coloca os tornozelos, e ele não para de permanecer entrando no rio. As águas sobem até os joelhos, daqui a pouco nos lombos, e quando parece que estava bom, não, vai um pouco mais, porque a verdade é que esse texto aqui não fala sobre a medida de um rio. Não. O texto vai falar sobre o Deus que nos mede quando estamos entrando no rio. O Deus que está olhando para mim, para você e perguntando o quanto eu tenho de você. Porque na lógica humana é a gente que fica dizendo o quanto é que eu tenho de Deus. Mas hoje eu quero que você e eu possamos observar os olhos de amor de Deus. Dizendo assim: filho, você já tem tudo de mim. A minha pergunta é: eu tenho tudo de você? Ezequiel vai começar controlando o passo, mas ele termina sendo levado por uma correnteza. Porque esse é o maior propósito de Deus na nossa vida. Não é sobre quanta água tem no rio, mas é sobre o quanto de mim e de você já está submerso no rio.
Eu sei que essa mensagem é uma mensagem que é profética e se aplica não só àqueles que vivem aqui nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Porque em qualquer lugar do mundo o diabo vai tentar fazer com que a gente fique em águas rasas. Em qualquer lugar do mundo o diabo vai tentar fazer com que eu e você continuemos no controle da nossa vida espiritual, que acaba se tornando apenas uma religiosidade. É como Thalita disse, né? Chega aqui para fazer um check-in, para dizer assim, eu fui. E o pior de tudo é para chegar aqui e dizer, eu fui, mas é porque eu quero alguma coisa. Então vê se abre alguma portinha para mim, porque hoje eu estou aqui. O anjo não vai dizer assim, olha o rio. O anjo vai dizer, entra no rio. O anjo está medindo Ezequiel. E hoje nós vamos ser medidos. E essa é uma notícia boa. Por mais que lá dentro a gente pense assim, meu Deus, você é medido por Deus? Mas Deus nunca nos mede para nos diminuir, ou para nos parar, ou para nos paralisar. Quando Ele nos mede, é porque Ele está dizendo assim, ainda falta tanto, filho. Ainda tem tanto que você pode receber de mim, mas antes de você receber de mim, eu quero receber de você. E se a gente se abrir de forma plena e absoluta, nós estaremos caminhando, porque foi isso que aconteceu com Ezequiel. A cada passo que ele estava se aproximando da presença. Essa presença que eu e você precisamos todos os dias. Priscila falou na generosidade que, principalmente aqui, há uma grande tendência de nós nos esquecermos da presença, querermos os presentes e sermos iludidos com tanta coisa que os States of America nos oferece. E a gente começa a viver uma vida tão frenética que a gente que antes estava caminhando em direção a essa medida ilimitada de Deus na nossa vida, a gente para um pouquinho para dizer assim, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa para mim, porque agora eu vou pensar em mim. Eu não quero me afogar porque a gente pensa que vai se afogar. Hoje há uma pergunta que o Espírito Santo de Deus vai fazer para mim, para você: até onde você está disponível a ir para encontrar a minha presença? Até onde eu e você iremos no rio? Ou até onde nós temos ido? Será que a gente está parado na margem e a gente está dizendo assim, eu não sei se eu coloco o pezinho ou não coloco, eu acho que eu vou ficar aqui porque aqui está melhor? Hoje nós vamos falar sobre encontros que Ezequiel teve aqui com o rio. E hoje a gente vai ver em que nível nós estamos, mas não é para entristecer nosso coração, não é para dizer assim, uau, eu estou aqui paradinho, não, é para eu e você falarmos para nós mesmos hoje, eu posso entrar mais fundo. O primeiro encontro que Ezequiel vai ter aqui é o encontro com a fonte, porque tudo nasce da fonte. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 e 2 diz: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Presta atenção nisso: templo e altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Gente, Ezequiel foi conduzido, a Bíblia diz aqui, à entrada do templo, ao limiar da casa do Senhor. A primeira observação exegética que a gente vai encontrar aqui é a origem do rio. Não vem de chuva. Esse rio aqui não vem de uma fonte natural que nasce no deserto. Não. Brota de debaixo do
Mais precisamente, o texto diz do lado sul do altar e flui para o oriente, a direção do nascer do sol. Essa geografia, quando você começa a estudar o texto, não é algo acidental, tem uma revelação por trás disso. Quando a gente encontra aqui a Bíblia falando do templo no livro de Ezequiel, do capítulo 40 até o 48, a Bíblia está falando da habitação da glória de Deus. É dali que o rio nasce. E quando a Bíblia fala sobre o altar, que estava localizado logo ao sul da entrada, representa sacrifício, entrega, reconciliação. E o que é que o texto quer nos ensinar? O rio de vida começa no lugar da presença e passa pelo lugar do sacrifício. E o que é que isso tem a ver comigo? Sabe o que é? Muitos querem a presença, mas não querem o sacrifício para estarem na presença. Eu vou repetir isso. Muitos querem a presença, mas não querem o sacrifício para viverem na presença. E aqui a Bíblia está mostrando que, presença e altar, templo e altar estão ligados. Não tem mover do Espírito de Deus se não há rendição do homem. Não tem como nós experimentarmos uma glória maior na nossa vida se nós primeiro não nos rendermos e nos prostrarmos diante dele. Por isso que o Warren Wiersbe disse: a vida espiritual não é produzida pela habilidade humana, mas pela presença do Senhor. Onde há altar, há fonte. Onde há sacrifício, há fluir. Por isso que o rio é o símbolo da vida do Espírito Santo. O rio de Deus não nasce de eventos. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você: o rio de Deus não nasce de conferências. O rio de Deus não nasce de cultos, simplesmente não. Esforço humano, estratégia, não. O rio de Deus nasce da presença. Da presença. Nenhuma restauração vem sobre nosso coração de fora para dentro, é de dentro para fora, ou seja, de dentro do templo de Deus, que representa o próprio Deus. Para onde? Para o mundo. Para o mundo. Eu tenho aprendido que se a água não nascer do altar, o movimento seca no caminho. Porque essa água vai nascer de um esforço apenas meu, seu. E o esforço não faz com que haja água. Por um tempo, pode até parecer que tem uma fonte. Quem mora aqui sabe, existem lagos e rios artificiais. Eles têm uma bomba. Eles têm um percurso onde há uma água que fica apenas fluindo, mas não tem nada de novo. Desliga a bomba para você ver o que é que vai acontecer. Seca. A gente sabe disso, porque quando chove muito, eles fazem isso. Eles dão uma parada. Esses laguinhos, esses riachozinhos vão e secam ao mesmo tempo. A gente não pode tentar fabricar a glória de Deus com esforços humanos, com bombas humanas. Sabe, cada vez que a gente chega aqui para louvar, para adorar, para pregar, não é habilidade humana. Quando você vem aqui simplesmente para deixar a presença de Deus manifestar na sua vida, não é na habilidade ou na qualidade que você tem de cantar bem, de ter uma voz afinada, não. É a presença que se une com o sacrifício, com a rendição. Por isso que quando a gente chega aqui, realmente tem que chegar aqui dizendo assim: eu vim por causa da presença. Aí eu vou levantar minhas mãos, não é porque todo mundo levanta as mãos. Aí eu vou chorar, aí eu vou me humilhar, aí eu vou me prostrar, aí eu vou... não é porque todo mundo faz, não. É por causa da presença de Deus que flui dentro de você. É o encontro com a fonte. Por isso que a diferença entre uma vida movida por esforço e uma vida movida pelo Espírito é essa. Uma depende de energia.
A outra depende da fonte. Jesus olha para aquela mulher samaritana que dependia de uma bomba, de uma energia. Jesus diz assim: se você soubesse quem está falando com você, você não ia precisar mais ficar pegando essa água daí não, de um poço. Sabe por quê? Porque eu sou a água da vida. O mesmo Jesus que se manifestou para a mulher samaritana é o mesmo que está aqui, gente. E a gente veio buscar Ele. A gente veio na fonte, a gente veio na origem. Por isso que Deus aqui, quando vai falar com Ezequiel, primeiro não está falando sobre profundidade não, está falando sobre origem. Ezequiel, tudo nasce em mim. Tudo nasce na presença de Deus. Tudo nasce através da glória de Deus. Que não adianta querer nadar mais fundo. Se o rio não nasceu da presença, você não vai conseguir caminhar. Não vai. Eu acredito que essa é a hora em que você vai dando os primeiros passos e vai sentindo a água bater nos seus pés, mas ainda há uma estabilidade. É o começo. É feita a pessoa que se converte, entrega a vida a Jesus e começa a dar um passo de cada vez. Até aí ela está bem, né? Até aí ela ainda está escolhendo, meio assim: será que eu piso aqui? Eu não piso, né? Vai ouvindo alguns ensinamentos, alguns princípios, e peraí, deixa eu ver aqui e tal. Mas aí vem o outro encontro. É o encontro com a profundidade. Ezequiel 47, a partir do versículo 3, diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se deviam passar nado. Rio pelo qual não se podia passar. Esse homem que estava medindo tudo lá, e alguns até falam que simbolicamente era a presença do Cristo, do Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele mede o homem com o padrão de Deus para conduzi-lo à experiência da presença do Senhor. No hebraico, medir não está significando apenas avaliar tamanho, mas designar território e propósito. Presta atenção nisso. É como se Deus dissesse assim: vou te levar até o limite que você está disposto a seguir. Eu tenho um propósito na sua vida. Agora é você que vai me dizer até onde você vai querer ir. Aqui não foi para delimitar um rio, mas foi para testar a profundidade de Ezequiel. Ezequiel, você está pronto? É o que Deus está falando comigo e com você hoje. Meu filho, minha filha, você está pronto? Você está pronta? Está pronto para poder começar a perder o controle e deixar eu controlar as coisas? Está pronto para simplesmente tirar tudo das suas mãos e colocar nas minhas mãos e confiar em mim? Cada 1000 côvados, gente, que é aproximadamente meio quilômetro, vai representar uma etapa de crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele é progressivo, não é instantâneo. Eu sei. Tem gente que ainda está crescendo, está sendo aperfeiçoado, e é normal isso, porque Deus nunca vai pegar a mim e você e jogar no mazão e dizer assim: vai lá e dá. Não é assim. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava num retiro de adolescentes e todo mundo lá na piscina. Eu tinha acabado de sair da piscina, eu não sabia nadar ainda direito, sabe? Tinha saído para almoçar, almocei e tal. E você sabe, adolescente gosta de água, de piscina, de diversão. Acabei de almoçar rapidinho e aí vou voltar para a piscina. E quando eu voltei para a piscina, eu não sei quantos lembram, Aquaman. E aí eu pulei
Eu era criancinha mais ou menos, né, meu amor? E aí, sabe o que aconteceu? Deu uma mergulhada na parte funda. E eu não sabia que era a parte funda. Não me toquei. Estava empolgado para brincar. Gente, não morri porque uma pessoa percebeu que eu estava indo para o céu. Foi lá, mergulhou, me pegou, me tirou. Eu estou aqui hoje. O Espírito Santo de Deus, ele não deixa isso acontecer. Sabe, ele não está jogando a minha, ele está dizendo assim, vamos lá, vai ser progressivo. Não é instantâneo. Vai ter um nível de cada vez. Mas qual é o nível que eu e você estamos? E a pergunta é, o quanto Deus ainda pode nos empurrar um pouco mais para dentro. Aqueles que seguem adiante com Deus vão encontrar águas crescendo, crescendo, crescendo em profundidade, à medida que você cresce em obediência. Porque a Bíblia diz, Deus não nos dá do seu Espírito por medida, por limite. Tem mais. Agora, para ter mais, eu vou ter que me dar mais. Charles Spurgeon disse, a religião de muitos é como águas nos tornozelos. Sentem o frescor, mas ainda caminham em terreno firme. Ele diz assim, Deus quer nos levar onde não há mais chão, onde não andamos, mas somos levados pela correnteza do seu amor. Cada nível d'água é o símbolo de uma fase, de uma jornada espiritual. Água nos tornozelos é o quê? É o início da obediência. É aquele primeiro toque no rio, é o início da caminhada, conversão, primeiro amor, primeira experiência de fé. Os tornozelos representam o movimento. Isso é uma coisa boa, gente, a direção. Isso é maravilhoso. Estamos indo em frente, andando com Deus. É aquele cristianismo que prova aquela graça tão gostosa, incondicional, mas ainda controla o passo. Ou seja, você até já molhou os pezinhos, mas você está avaliando onde pisa. Se você continuar aí, tem alguma coisa errada. Por isso que depois a Bíblia diz que as águas chegaram nos joelhos, e aqui é rendição e oração. Aquela pessoa que antes andava com Deus, agora se ajoelha diante de Deus. É aquela pessoa que começa a entender, meu Deus, sem Ele eu não sou nada. Meu Deus, eu preciso do Senhor. É a fase da submissão. É a fase onde você está simplesmente dizendo assim, Deus, eu vou ter que me render totalmente ao Senhor. E só a rendição quando você simplesmente se ajoelha para deixar Deus carregar você nos braços de amor dele. Mas não para por aí não. As águas começam a subir um pouquinho mais, águas nos lombos, que representam força e dependência. Sabe por quê? Porque as batalhas vão vir. O diabo vai ver você crescendo em Deus. E por isso que talvez você está dizendo assim, pastor, eu não aguento mais não. É muita luta, meu Deus. Desde que eu entreguei a vida a Jesus, o negócio está estreito. E calma, é um sinal muito bom. Sabe por quê? Você está incomodando o diabo. E Deus está simplesmente querendo te dar a força necessária, a dependência necessária. E por mais que você ainda esteja com o pezinho no chão, o corpo já começa a sentir a correnteza. Por quê? Porque o peso do corpo já não é todo seu. E muitas vezes Deus vai permitir que haja um empurrãozinho mesmo da correnteza. A gente falou esses dias sobre Jó. E a gente sabe que não é para destruir, não é para acabar com a nossa vida, é simplesmente para a gente poder chegar bem mais perto dele. E para a gente entender o seguinte: a força não é mais nossa, é dele. Eu lembro que uma certa vez eu fui para Salvador, estava de férias lá, meus primos, eu tenho muitos primos que moram lá, e eu lembro que nesse dia a gente tinha acabado de chegar, e um primo meu disse assim, vamos lá na praia, ver o pôr do sol, tal, isso, aquilo, outro. Eu disse, bora. E aí a gente chegou na praia, eu tinha acabado de almoçar. Eu disse assim, não tem aquele barquinho ali, vamos lá naquele barquinho, porque aquele barquinho é massa, pra gente ver um pôr do sol bem bonito. Eu disse, bora. Eu imaginando assim, sabe,
pra gente sempre da areia, parece que está perto, né? Eu disse, vou lá. Fui, nadei, até aí tudo bem. Mas me esqueci que eu tinha acabado de almoçar. Cheguei no barco, me sentei, as ondinhas começaram assim a balançar um pouquinho o barco, e o que foi que aconteceu? Gente, fiquei enjoado. Mas a minha maior preocupação não foi com enjoo, não foi nada disso não. É quando eu olhei para trás, eu disse, eu vou ter que voltar. Eu não vou aguentar. Eu estou enjoado. Eu estou cansado. E eu sei que esse meu primo diz, não, Arthur, tu vai. Bora, Tuca, vamos. Gente, eu cheguei ali simplesmente porque uma correnteza foi me levando. Eu só boiei assim. Mexia só um pouquinho. E a correnteza me leva. É isso que Deus quer da gente. É que Ele deixe. Eu e você viemos a deixar que Ele mande a correnteza para levar, para controlar e para que eu e você entendamos assim, Ele está cuidando de tudo. Eu sei que aqui a gente passa situações, aqui ou em qualquer lugar do mundo, gente, situações onde a gente diz assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? É porque as águas já estão no lombo. E Deus só está querendo dizer assim, dependa de mim, eu vou te fortalecer, não vai ser a sua força, vai ser a minha. Mas as águas não ficam nos lombos, elas se tornam profundas. E aqui, o que Deus quer ensinar para mim e para você é entrega total, absoluta. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus não pode ter 100% de mim e de você, então Ele não tem nada. Porque se eu e você colocarmos 99,99% da nossa vida nas mãos dEle, sabe o que é que Ele vai dizer assim? Vai dizer assim pra gente, ó, então tá bom, eu vou deixar você quebrar a cara. E depois, eu tô aqui, filho. Só para mostrar que eu consigo cuidar 100% de você. O texto diz, era um rio que eu não podia atravessar. Não tinha mais controle humano, gente. Vinha a correnteza, ou você foca na correnteza, ou você foca na confiança. Quando a gente entende que Deus não é apenas parte da agenda, mas é o fluxo da nossa existência. Eu não estou com Ele por causa de alguns momentos específicos onde a situação aperta e eu estou lá buscando. Não, estou com Ele porque Ele está comigo todos os dias da minha vida. Qual é a pergunta que o Espírito Santo de Deus está fazendo a mim e a você hoje? Ei, não é você conhece o rio? Não, é até onde você entrou no rio. É fácil falar, é fácil cantar. Existe um rio, Senhor. Ei, mas o que Deus quer que eu e você façamos é que a gente mergulhe totalmente. A W. Tozer vai dizer, o Espírito não guia o homem por impulsos violentos, mas por convites constantes a ir mais fundo. Aqueles que param cedo o fazem não por falta de rio, mas por falta de entrega. E sabe, quando a gente se acostuma com as águas rasas, a gente para. E Deus não quer que a gente pare. Sabe, Deus quer que a gente busque a presença dEle através da palavra, claro, com certeza. Deus quer que a gente busque a presença dEle através da oração, com certeza. Deus quer que a gente busque a presença dEle através da consagração, do jejum, com certeza. Deus quer que a gente busque a presença dEle aqui, com certeza. Lá na célula, com certeza. Mas a verdade é que Deus não quer que a gente só busque, a gente viva 24 horas. Em qualquer lugar, em casa, no carro, no trabalho, qualquer lugar. A gente não pode se acostumar com as águas rasas. O encontro com a origem, com a fonte é tudo. O encontro com a profundidade, existem níveis que a gente precisa subir. Nos leva para o encontro com a missão.
Ezequiel 47:8 diz: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá e entram no mar, e entrando no mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Gente, o rio começou onde? No templo, símbolo da presença de Deus. Flui para o oriente, desce até Arabá, que é a planície desértica que está ligando ali Jerusalém ao Mar Morto. Presta atenção nesse nome, Mar Morto. Isso aqui é intencional, porque se você já estudou alguma coisa sobre o Mar Morto, você vai saber que é o ponto mais baixo da terra e tem uma concentração absurda de sal. Quem já foi lá sabe que você não mergulha nele. Você pode até tentar, não consegue, porque é tanto sal que faz você boiar. Mesmo sem você saber boiar, lá você vai boiar. Porque é um mar sem vida, sem peixe, sem vegetação. Ou seja, o movimento do rio que a Bíblia fala aqui é descendente, vai do templo até o ponto mais baixo da terra. E há uma interpretação poderosa, sobrenatural. E fala da graça. A graça de Deus sempre flui de cima para baixo, da presença à carência, da glória à necessidade. Qual é o propósito do rio, gente? É permanecer no templo? Qual é o propósito do rio? Não, é transformar o deserto e ressuscitar o morto, aquilo que não tem vida. O texto vai afirmar no versículo 9: onde quer que esse rio chegue, tudo viverá. Isso é a representação do Evangelho de Deus, que flui da igreja para o mundo, da nossa vida para a vida das pessoas. A presença de Deus não é um lago que é restrito, que é limitado. Não, é um rio que flui para todos os lugares. O Espírito Santo de Deus nunca nos foi dado para ser guardado. Nos foi dado para ser compartilhado. Essa é a nossa missão. O rio não foi criado para ser admirado. Ah, que rio lindo, vou desfrutar da presença de Deus simplesmente. Não, o rio foi criado para ser enviado. A correnteza é para nos levar ao propósito. Você está aqui nos Estados Unidos, você está no Brasil, qualquer lugar do mundo, é porque o rio de Deus te levou para você viver uma missão, para você viver um propósito. Lá no Novo Testamento a gente vai ver essa progressão, gente. O Espírito Santo é derramado lá no cenáculo, aquelas pessoas reunidas buscando a presença de Deus, mas ficou lá? Não, sai imediatamente pelas ruas de Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. É o mesmo padrão, nunca vai mudar não, gente. É do templo para o deserto, da adoração para a ação, é da presença para a missão. Ah, pastor, mas o senhor falou do Mar Morto. Eu pedi para você prestar atenção nisso, porque o Mar Morto representa tudo que perdeu a capacidade de gerar vida. E a gente sabe quantos corações amargurados, quantas famílias destruídas. Ontem a gente teve aqui o pastor Júnior Rostirola falando da história da vida dele. Momentos de cura, de libertação. Sabe, pessoas que estavam aprisionadas, pessoas que estavam vivendo assim, era um mar morto, gente. Pessoas que perderam a alegria, pessoas presas ao pecado, adoecidas, pessoas centradas em si mesmas. E a gente vai ver Deus dizendo que existe um rio que traz vida, que traz uma missão. Gente, nós não somos alguém que entra no rio para a gente simplesmente se trancar no rio e reter tudo para nós. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando eu tiver tudo de você, se prepara, porque eu vou fazer com que tudo que eu dei a você possa ser compartilhado para os outros. Por isso que a Bíblia diz: do nosso interior fluirão rios de águas
vivas, senão a presença que não sai do templo, a presença que não se manifesta, vira religiosidade. Aí sim vai ser um ponto que a gente vai bater, um check-in que a gente vai fazer e ninguém mais vai ser mudado. Ah, meu Deus, o maior sinal de maturidade espiritual não é o quanto você sente a presença, não, mas é o quanto dela os outros sentem quando estão com você. Ah, quando a gente chega, o que é que a gente causa nos lugares onde a gente vai? Qual é a diferença? Ou será que não existe nenhuma diferença? Ou será que alguém começa a conversar comigo, com você, alguém que simplesmente, sabe, você dá um abraço nela, traz uma palavra de bênção, ei, o que é que essa pessoa está recebendo? Sair do templo hoje significa levar vidas que têm áreas mortas no seu coração, e essas pessoas vão receber a vida. Nós vamos ser canal de restauração. Onde é que a gente está? Até quanto Deus já tem da gente? O que a gente está fazendo aqui? Quais são as pessoas que estão sendo impactadas? Quais são as pessoas que estão sendo transformadas? Se isso não está acontecendo, gente, ei, tem alguma coisa errada. Engraçado, há um outro mar, além do Mar Morto, há o Mar da Galileia. Todos os dois recebem água do mesmo rio, Jordão. Mas o Mar Morto é morto. Por quê? Porque não compartilha. O que tem é apenas uma reserva para si. Mas o Mar da Galileia recebe a água do Rio Jordão e sai compartilhando. Aí você vai ver peixes. Aí você vai ver coisas maravilhosas acontecendo naquele mar. Quem nós somos? Meu Deus, a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E se hoje nós temos vida, as pessoas estão vivendo essa vida que a gente recebeu. Quais são as pessoas que estão sendo impactadas de alguma forma, gente? Ou eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos para eu ter qualidade de vida? Gente, o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. A gente pode estar em qualquer lugar, mas se a gente estiver fazendo a vontade de Deus, ei, a gente vai manifestar a vida. Tem pessoas em vários lugares onde a palavra não pode ser pregada, mas elas estão felizes. Elas estão felizes. Sabe por que estão felizes? Porque elas estão sendo canal de Deus. Elas não estão sendo reservas que se trancam. E eu vou dizer uma coisa, de forma especial aqui nos Estados Unidos, gente, a gente sabe o quanto as pessoas são trancadas, fechadas, cada um no seu lugarzinho. Ainda bem que uma das coisas que Deus trouxe para a igreja do amor é a célula. E como a gente ama isso. Como a gente ama abrir a porta para receber todos. Eu vejo cada foto de cada célula. E não só vejo as fotos, eu vejo as histórias. Tantas pessoas transformadas. Tantas pessoas mudadas. Sabe por quê? Porque alguém decidiu ser um mar da Galileia. Alguém decidiu não viver uma fé estagnada. Alguém decidiu não só receber a presença, mas fazer a presença fluir dela. Quanto Deus tem de você. Foi o que Pedro fez quando olhou para aquele paralítico que vivia tantos anos à porta do templo. As pessoas iam, viam, passavam e davam algo paliativo, apenas dinheiro, 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 até o momento em que Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa que está aqui e que eu tenho que te dar, e vai mudar a sua vida.
Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós precisamos manifestar essa presença, gente. Nós precisamos levar o nome de Jesus, essa nação, ao mundo. Nós precisamos falar do amor de Deus. Não tem outra lógica. Não tem outro sentido. Não tem. Porque quando a gente entende que um dia a gente estava morto, mas agora a gente tem vida. E vida em abundância. Aí a gente chega perto de um casal que está sendo quebrado, a gente ajuda. A gente chega perto de alguém que está desesperado e querendo tirar a vida, a gente ajuda. Isso é para todos nós. Quanto Deus tem de nós? A presença de Deus não é o esconderijo de quem foge, é o comissionamento de quem vai sair pelo mundo levando cura. Por isso que Ezequiel continuou indo, bora, eu vou entrar. E ele tem esse encontro maravilhoso com a profundidade. Mas parou por aí? Não. Com a missão. Mas parou por aí? Não. O encontro com a restauração. Ezequiel 47, 8 e 9 diz: estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar morto. Entrando no mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Peraí, pastor, o senhor disse que o mar morto é um mar que não tem vida. O que o profeta está dizendo é que vai ter uma água que vai se tornar saudável, vai entrar no mar e vai trazer saúde para o mar morto. Ou seja, o profeta está começando a ver uma coisa impossível acontecendo. Águas salgadas que representam esterilidade, solidão, juízo. Ei, agora vão ser férteis, vão ser cheios de vida. Isso mesmo. Porque Deus faz isso. Ontem a gente ouviu um testemunho aqui, mas e se cada um pudesse dar um testemunho aqui? Como é que seria? De restauração, porque a presença de Deus transforma aqueles que são considerados irrecuperáveis. Por isso que quando a presença de Deus alcançou a vida de Paulo, meu Deus, Paulo nunca mais foi o mesmo. É com a nossa vida e é com a vida de qualquer outra pessoa que simplesmente se deixe ser restaurado. Existe uma água saudável que flui de mim, que flui de você e que pode levar para as pessoas que são mar morto. Ei, um milagre. Algo impossível acontecer, porque é isso que o Evangelho de Deus faz. E eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é uma profecia. E o mais interessante é que hoje, nos dias atuais, há lugares em Israel onde a água do Jordão já toca as margens do Mar Morto, gente. E sabe o que começaram a observar? Cientistas começaram a ver, meu Deus, existem pequenas algas, micro-organismos, que estão nascendo, brotos de vegetação surgindo onde antes não havia nada. É Deus dizendo assim: eu falo, eu faço. Deus é Deus. Eu vou te dizer uma coisa: nós somos instrumentos nas mãos de Deus, e Deus quer nos usar. Meu Deus, gente, por favor, quando eu falo igreja do amor, todo mundo é pastor. Todo mundo, somente todo mundo. Como assim, pastor Arthur? Sabe por quê? Pastorear é missão. E pastorear não é título, é função. É uma unção que eu sei que Deus já derramou sobre todo mundo. Para quê? Para ser canal de bênção, de instrumento nas mãos de Deus. Eu estou olhando para alguns líderes de célula e olhando para alguns membros de célula aqui, gente. Meu Deus, eu sei que todos vocês têm sido usados por Deus para pastorear, para cuidar, para amar, para abraçar, para levar vida. Eu sei porque eu ouço testemunhos. E a gente não pode parar em nome de Jesus. A gente não pode parar. Existe restauração de Deus na vida das pessoas, porque essa restauração chegou até a nossa vida. Mas existe um outro encontro.
Eu quero que você preste bem atenção nisso. É o encontro da resistência. Ezequiel 47 diz: mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. No hebraico, essa ideia de pântano, de não ser saudável, ser deixado para o sal, traz a ideia de zonas estagnadas, águas presas, sem movimento. Ou seja, o rio não consegue fluir, circular. Porque é assim. Deus é onipotente, mas nunca invasivo. Deus transforma, mas não atropela. Ele flui, mas ele não força. Deus não vai me pegar nem a você e vai dizer assim: você vai ter que entrar, você vai ter que ir lá, vamos. Não. Ele só vai deixar o espaço aberto para mim e para você, porque Ele sempre fez isso. Vinde a mim. Vinde a mim. A decisão é minha, a responsabilidade é minha de dizer: pode entrar. Mas se a gente deixar o orgulho, amargura, vitimismo, falta de perdão, autossuficiência, tudo isso vai criar represas emocionais espirituais. Por isso que existem pessoas que até frequentam uma igreja, vão, mas só que estão tão feridas, estão tão amarguradas, estão tão, traumatizadas, e tanto ressentimento, tanta raiva, tanto rancor. Sabe o que é que acontece? A água que não se move, apodrece, gente. Deus está dizendo assim: deixa eu limpar. Não resista. Não resista. É isso que eu e você precisamos fazer. O que Deus precisa arrancar de mim, de você, para que Ele tenha tudo de nós? No encontro da resistência, nós não podemos fechar a porta. Nós temos que abrir para que a vida seja gerada. E finalmente chega o encontro com a permanência. Sabe por quê? Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o último dia. O problema é que a gente começa a entrar, e daqui a pouco diz assim: acho que eu não vou entrar mais, deixa eu dar uma saída. E começa eu vou falar uma coisa, eu falo de forma especial a quem vive aqui. Eu creio e eu declaro que o Senhor está mudando isso em nome de Jesus, nessa nação. Porque Deus está trazendo brasileiros, não é para ganhar dinheiro simplesmente, não. Deus está trazendo brasileiros para levar o fogo do Espírito a essa nação. Esses dias eu estava falando com uma pessoa aqui da igreja, falando justamente isso. Eu não sei se você está percebendo o movimento que Deus está fazendo, gente. Aqui na América tem muito brasileiro, mas assim, tem muitos brasileiros de Deus, tem muita gente do fogo, tem muita gente ungida. Eu estou falando de você. E Deus está dizendo: bora, permanece, leva o rio, flua. Ezequiel 47:12 vai dizer: junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e sua folha de remédio. Olha que coisa interessante. Ezequiel está vendo nas margens do rio árvores que nunca param de dar fruto. Ou seja, no hebraico esse verbo produzir está num tempo contínuo, ou seja, produzem sempre. Essa é a nossa vida. Produzir sempre.
É como se tivesse uma ligação entre Ezequiel 47, Apocalipse 22, de 1 a 2, que há uma visão de João vendo lá o rio de água da vida saindo do trono de Deus, do Cordeiro, a árvore da vida dando 12 frutos, um para cada mês, e suas folhas curando as nações. E como João 7, do versículo 37 ao 39, dizendo: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso. Salmo 1:3, somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação apropriada, cuja folhagem não murcha. Lá em Jeremias 17, versículos 7 e 8, diz: bendito o homem que confia no Senhor, será como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Gente, a gente não depende de clima espiritual para continuar dando fruto. A gente depende da fonte. Eu sei que não é fácil para ninguém. Não tem ninguém aqui ou aí online, que vive uma vida fácil. Não tem. Todo mundo passa por dificuldades. Mas deixa eu dizer uma coisa: as dificuldades vão passar. A gente só não pode deixar passar a presença, a fonte. Permanência. Frutos só vão ser dados se a gente permanecer. Mesmo na sequidão, a folhagem não vai murchar. Mesmo nos desertos, tudo que a gente fizer vai dar certo. A gente não perde a estação por causa das mudanças da estação, porque a gente sabe quem controla as estações. É Ele. É Ele. Deus quer que a gente seja uma árvore que traga sombra, que traga frutos e que traga cura para as nações. Mas a gente vai ter que permanecer. A gente vai ter que continuar com Ele. A gente vai ter que continuar dependendo dEle. Ezequiel entendeu isso. Ele entendeu que o maior milagre não é quando você entra no rio, é quando o rio entra em você. E quando o rio entra em você, ele vai sair, para que a experiência maravilhosa que a gente está tendo com Ele, as outras pessoas também tenham. Do mesmo jeito que a nossa vida nunca mais foi a mesma, a vida dessas pessoas também nunca mais será a mesma. Quanto é que Ele tem de mim e de você? A primeira pergunta que eu faço para nós. E a segunda é: está pronto para ir mais fundo? Fique em pé no seu lugar.